Fala galera do Radioposto, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje é super importante porque é um conteúdo prático e básico. Então ele vai fazer parte dos seus tijolinhos que vão ajudar a construir a base da sua pirâmide de conhecimento. Não menospreze esses tijolinhos, eles são tão importantes quanto o tijolo final que você coloca no volume de conhecimento que você aprende. Talvez, se a gente for ousado, a gente possa dizer até que eles são mais importantes, porque com eles você vai construir outros blocos. Hoje a gente vai falar sobre as principais fases do exame, ou seja, as fases de contraste no exame de abdômen tomográfico. Eu sei que para muita gente parece simples, mas lá na pilha, no dia a dia, você precisa saber identificar as fases do contraste, para você saber o que procurar em cada uma e você melhorar a acurácia do seu diagnóstico. Além disso, na prova de título de especialista do CBR, você não vai ter a oportunidade de, abre aspas, enxergar com a mão, fazendo scroll no exame, fecha aspas. Você vai ter que entender qual é a fase do exame baseada às vezes em uma única foto. E a partir desta imagem, que está lá na prova, entender qual é a fase e saber, se ele está me mostrando um rim na fase nefrográfica, o que eu vou procurar aqui? E aí você potencializa os seus acertos na prova. Chega de conversa, vamos para o vídeo. Muito bem, aqui a gente tem 4 fases diferentes do exame e aí quando você coloca as informações na tela, você é capaz de identificar em que ponto do tempo cada imagem dessa foi adquirida. Para homogeneizar, a gente está falando de uma linha do tempo, né? Então eu quero aí que você pense numa linha do tempo. Vou até inverter aqui para ficar bonito. Você tem uma linha do tempo. O primeiro tempo do exame é a imagem sem contraste. Essa imagem sem contraste, muitas vezes, a gente aborda outro tipo de dúvida aqui, né? Para que serve uma tomo sem contraste? A tomo sem contraste, muitas vezes, é o protocolo padrão e básico para você fazer o diagnóstico das litíases renais, uretrais e urinárias. Esse protocolo, ele vai permitir que você caracterize melhor o quê? Calcificações, sejam elas litíases, sejam elas ateromatose, sejam elas calcificações hepáticas, e vai ajudar também e te dar mais segurança para avaliar o quê? Gordura dentro dos tumores. E é onde que a gente tem gordura dentro dos tumores? Geralmente a gente tem gordura nos tumores adrenais e eventualmente nas lesões hepáticas. É mais comum que a gente esteja falando de gordura nas lesões adrenais, renais e depois hepáticas. Então basicamente é isso aí. E vamos contextualizar isso para ficar mais fácil. Aqui eu tenho um cálculo de vesícula biliar, tá? Acho que ninguém tem dúvida. A maioria das vezes a gente nem vê esses cálculos, né? A maioria deles são cálculos de colesterol, eventualmente eles podem ter alguma calcificação. Na ressonância a gente já mostrou vídeos pregrossos que eles podem ter aquele sinal da Mercedes-Benz, né? Então é mais uma carta na manga aí para você fazer os diagnósticos quando você estiver na prova de título. Basicamente, eu quero que você pense, para você não esquecer nunca mais, que você está procurando um cálculo no ureter com essa imagem aqui. O ideal para fazer a análise do ureter é o quê? A gente já fez vídeos antes, é você identificar o ureter lá na sua origem e ir seguindo o ureter ao longo de todo o caminho do ureter. Você pode procurar por sinais indiretos, que ele pode estar dilatado, mas o sinal mais eficiente, mais específico para você chamar de litíase é o quê? Qual é o sinal? É você ver o cálculo. E aí eu quero que você preste atenção, e provavelmente você vai concordar comigo, que procurar alguma coisa com uma densidade mais elevada na fase sem contraste é menos arriscado, ou mais seguro, ou mais eficiente do que fazer isso numa fase que a gente tem um contraste venoso aqui. O contraste pode dificultar e por vezes me confundir. Então, primeira coisa, litíase a gente faz tomo sem contraste. Tem alguma situação que a gente indica contraste? Cara, tem lá aquelas situações, geralmente em livro, né, que os cálculos de Indinavir, que correspondem a menos de 1% dos cálculos renais, eles são translúcidos, né, eles não têm densidade suficiente para aparecer na tomografia, e aí você poderia fazer uma fase contrastada e procurar por uma falha de enchimento na fase excretora. A fase excretora está aqui, tá? Isso é uma possibilidade. Agora, vamos dar um passo adiante e vamos para as fases com contraste. Um erro comum que acontece aqui é a gente pensar
da seguinte forma. A gente pensa que só tem 3 fases, que a gente tem a fase arterial, a fase portal e a fase tardia ou excretora do exame. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir um pouco a nossa cabeça. Tá? A gente tem mais fases, no final a gente vai contar todas juntas para você memorizar e não esquecer nunca mais. Na fase arterial, a gente tem 2 cenários. A gente tem a fase arterial precoce, ou também chamada de fase angiográfica, na qual o contraste está apenas dentro dos vasos arteriais. Então, você vai adquirir essa fase aproximadamente 20 segundos depois da injeção ou imediatamente depois que você posiciona o seu bolus tracking. Seu bolus tracking, você vai, para quem não sabe, né, você coloca um ROI, que é uma área de interesse aqui, e coloca um threshold aqui. Então você injeta o contraste vai passar pelo lado direito do coração, vai para o lado esquerdo, e aí vai ser disparado pela aorta. Você vai colocar um bolus tracking aqui, que é essa área de interesse, e vai dizer, ó, a partir de uma densidade tal, você começa a fazer o exame. E aí ele vai começar a fazer o exame junto com aquele bolos de contraste que vai vir tudo denso, e ele vai vir acompanhando aquele fluxo arterial do contraste. Para que serve essa fase? Essa fase basicamente é uma fase angiográfica, então você está falando de angiotomografias. O que você quer avaliar? Você quer avaliar os vasos. Será que eu tenho alguma dissecção? Será que eu estou procurando algum sangramento aqui? Então essas seriam as 2 principais patologias que você está procurando, e normalmente você vai encontrar isso aí nos protocolos que você está avaliando aneurismas, para você conseguir fazer essa mensuração de forma adequada. Então uma fase superarterial ou arterial precoce, né, para ficar mais elegante aqui, usar o termo perfeitamente correto, ela é uma fase na qual se avalia os vasos. A segunda fase do exame contrastado é o quê? A fase arterial tardia, que é o que a gente está analisando aqui, tá? Então, na fase arterial tardia, que está aí aproximadamente 20 segundos depois do bolus tracking. Então, aquela fase angiográfica que eu não tenho aqui nesse exame, ela já passou. Então, essa fase aqui foi adquirida aproximadamente 20 segundos depois que o bolos de contraste passou por aqui. Então, o que a gente vai encontrar e o que a gente vai procurar aqui nessa imagem, tá? Nessa fase, as vísceras já têm o seu realce, compara o rim, né, o córtex renal, muito bem realçado. Você vê que o baço já está bastante realçado, tá? Ele ainda está heterogêneo devido à variação de tecidos que tem dentro do baço, né? Então, o baço aí, ele possui 2 áreas bem distintas que se realçam em tempos diferentes. Você só vai encontrar essa homogeneização a partir da fase portal. Você vê aqui já o realce da parede gástrica muito bem. Você vê o pâncreas realçado. A aorta ainda está com um preenchimento adequado pelo contraste. E aí, umas dúvidas que surgem eu já estou vendo sangue com contraste na veia porta, então é portal. Esse é um erro comum de acontecer, né? A gente chamar essa fase de portal. A gente só vai chamar a fase de portal quando a gente estiver conseguindo ver as veias hepáticas aqui em cima, tá? Então a gente não está conseguindo ver as veias hepáticas, a gente vai ver ela na próxima fase, ó. Olha aqui, as veias hepáticas. Então eu sei que eu estou olhando para uma fase portal, sei que essa aqui é uma arterial tardia. Então você já aprendeu a separar uma coisa da outra aqui. O que mais? O que você vai procurar na fase arterial tardia, que é a segunda fase contrastada? Você vai procurar por lesões hipervasculares. Tá? Por exemplo, no fígado, o que a gente tem de lesão hipervascular aqui? Você tem o HCC, no caso de um fígado cirrótico, que não é esse caso, e você tem outras lesões, tem lesões benignas que são bem comuns, como por exemplo o HNF e o adenoma. No caso do pâncreas, por exemplo, você vai procurar pelos adenocarcinomas, que não são lesões hipervasculares, são lesões hipovasculares que crescem rápido, que são muito agressivas e que a sua localização predominante é na região da cabeça. À medida que a gente passa por essa fase, a gente vai para a terceira fase contrastada, que é a fase portal do exame.
Então, a fase portal, que vem sido trocado o seu nome para fase hepática, para evitar essa confusão aqui de, eu tô vendo contraste na veia porta. Então, será que é portal? Então, talvez, cada vez mais a gente vem usando o nome fase hepática. Por que eu estou falando de fase hepática? Porque o fígado está homogeneamente realçando. Então, isso vai ajudar a gente a identificar o quê? As lesões hipovasculares, que vão aparecer o quê? Menos realçadas do que o parênquima normal. Então, vai ficar mais fácil da gente fazer esse diagnóstico aqui. E aí, outra coisa que surge é porque, quando eu falo de hepática, eu gero confusão com a fase parênquimatosa. A fase hepática, ela é feita aproximadamente 70 segundos depois da injeção, ou 50, 60, no máximo 60 segundos depois que passa pelo bolus track. Essa fase, às vezes, né, ela fica confundida com uma imagem quando ela é feita um pouquinho depois. Quando ela é feita aproximadamente 1 minuto e meio a 2 minutos depois da injeção, eu já tenho uma fase nefrográfica, tá? Que é a fase ou parênquimatosa, que é quando eu tenho o quê? Todo o parênquima renal, córtex e medula, todo realçado. Então vamos fazer um exercício aqui, vamos colocar os dados aqui. A fase arterial tardia, ela é feita o quê? Aproximadamente 35 a 40 segundos depois que você injeta. Beleza, que tempo a gente tem aqui? 7, 24 e 18 segundos. Tá? Vamos olhar para essa aqui. 7, 24 e 58 segundos. Então foi feito 40 segundos depois dessa fase arterial tardia. Então daqui para cá eu tenho 40 segundos. Quando eu tenho 40 segundos, tá, eu ainda tenho o quê? Uma fase hepática. Lembra lá? Aqui 35 segundos a 40 e aqui a hepática 80. Ela já é quase uma fase parênquimatosa. Se a gente olhar aqui, eu ainda tenho uma certa diferença entre o córtex, que está muito bem definido aqui, e a medula. Se eu fizesse essa fase aqui um pouquinho depois, mais alguns segundos depois, 20, 30 segundos depois, eu teria isso tudo homogeneizado, que é a quarta fase após a injeção do contraste, que é a fase nefrogênica, né, ou nefrográfica, ou parênquimatosa, que essa fase, que é feita, é um pouquinho depois, temporalmente, dessa, e ela é a fase mais sensível para você identificar as lesões renais, principalmente quando eu tenho as lesões nessa região. Então, se você fizer uma análise numa fase mais precoce, você corre o risco ou vai ter a dificuldade de avaliar, porque o parênquima renal não está todo homogeneizado. Agora, a gente vai para a última fase do exame contrastado, que é a fase o quê? Excretora. Geralmente, 5 minutos. Os pacientes, quando são muito jovens, já começam a excretar o contraste, às vezes até um pouco antes, às vezes faz com 4, 5 minutos e já está com o contraste no sistema coletor. O objetivo dessa fase é avaliar a estrutura do sistema coletor. Será que eu tenho uma duplicação ureteral? Será que eu tenho um acúmulo aqui, uma estenose? À medida que eu chego na bexiga, a bexiga já está preenchida, eu posso procurar por falhas de enchimento, né? Então ajuda a gente a identificar pequenas lesões murais na parede da bexiga, que se apresentam como falhas de enchimento, coisa que eu não vou conseguir fazer aqui nesse cenário do sem contraste, porque eu não tenho contraste suficiente aqui para separar o que é líquido do que é parede. Então olha como é melhor para analisar. Você não precisa fazer com ela branca assim. Tá? Você vai janelar para encontrar um ponto que você consiga identificar a parede e procurar por falhas de enchimento. Então, se no seu exame aí, principalmente se o paciente for fumante, fez a fase excretora por algum motivo do abdômen,
você tem aí a sua obrigação de revisar todo o sistema coletor para procurar eventuais lesões uroteliais. Pronto, agora a gente já falou de todas, vamos revisar rapidamente todas as fases. A gente tem fase número 1, fase sem contraste. Fase número 2, a arterial. Dentro da fase número 2, a gente tem duas fases, a arterial precoce, que é a angiográfica, e a arterial tardia. Depois a gente vai para a fase número o quê? 4, né? 1, 2, 3, 4. Fase hepática, que era também chamada de fase portal. E logo depois a gente tem o quê? A fase nefrográfica. 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E a sexta fase, que é a fase excretora. Ufa! Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou ou tem alguma dúvida ainda, deixa um comentário aqui embaixo. Não esquece de dar uma conferida lá no nosso Instagram. A gente traz muito quiz lá para você aprender de forma didática e dinâmica, se testando, ajudando a compartilhar conhecimentos que você tenha. E a gente se vê no próximo vídeo.